Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Escolha Educação. Eu sou o professor Paulo Mendes e eu vou corrigir com vocês, né, comentando as questões do vestibular da FUVEST que aconteceu ontem. Eu espero que vocês tenham tido um bom desempenho, espero que vocês, né, tenham conseguido as pontuações necessárias para seguirem para a segunda fase, né, e nessa perspectiva estou lá fazendo os comentários para que você possa, né, conhecer um pouco mais a respeito do tema e agregar ainda mais, né, repertório para esta segunda fase. Então, bora juntos? Vamos lá para a correção? E aí, Com, Marco? com certeza vai ser uma grande experiência para você curtir, se inscrever no canal, assinar para receber notificações, entrar na playlist e ver as outras aulas do professor Paulo Mendes. Vem com a gente. Bora lá. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Paulo Mendes, professor de Geografia aqui do canal da Escolha Educação, e eu vou corrigir com vocês as questões da prova da FUVEST, né, que ocorreu na data de ontem, dia 19 de novembro. Bora lá? A primeira questão da FUVEST, que é a questão 47 de Geografia, ela fala sobre modais de transporte em percentagem ou percentagem, né, do total em diferentes países. E aí vai apresentando alguns países, a Rússia, o Canadá, a Austrália, Estados Unidos, China e Brasil. Essa era uma questão que eu classifiquei como bem tranquila, porque ela dependia basicamente da leitura do gráfico para sua resolução. Então vamos a ela? A partir da análise dos dados e de seus conhecimentos, é correto afirmar que o modal aquaviário, com menor custo e maior capacidade de carga, predomina em mais da metade dos países. Aí você vem para cá e você vai ver que ele só predomina aqui, ó, na China. Tá? Então, já descartou. Nos Estados Unidos, em decorrência da baixa necessidade de transporte de carga, os Estados Unidos, um dos maiores produtores do mundo, um dos maiores exportadores do mundo, portanto, tem altíssima capacidade, né, ou necessidade de transporte de carga. Na letra C, predominante no país, o modal aquaviário no Canadá tem alto custo. Não, né? Frente à capacidade de carga, o modal hidroviário ou aquaviário, ele tem baixo custo. Apesar de possuir o maior custo, a matriz brasileira assentada no modal rodoviário é a mais eficiente. Bom, né, todo mundo sabe aqui que nós temos várias críticas a essa questão da política rodoviarista que foi implantada no Brasil lá no governo do JK, do Juscelino, né, e o quanto ela implicou aí nos custos do chamado custo Brasil, ou nos custos dos transportes de maneira geral. Então, por eliminação, né, nós vamos ter o quê? A alternativa E como sendo a correta. A predominância do modal aquaviário na China faz parte da estratégia do país de aliar a diminuição dos custos de transporte à busca de modais menos poluentes. Lembrando que a China, por exemplo, né, para a galera que já estudou China, que conhece um tanto de China, sabe que a China lá dos anos 70, chegando até os anos 90, era um país que não tinha nenhuma preocupação com relação à, né, poluição ambiental. E a China, principalmente a partir de 2013, com Xi Jinping, ela tem adotado uma política muito agressiva de mudança, né, na sua geração de energia, e voltada aí a, né, reduzir os índices de poluição. Então, nesse quesito, né, vale a pena essa informação. E aí, no caso da China, o transporte aquaviário, né, faz parte dessa nova estratégia do país aí, não só de desenvolvimento, mas de também redução dos índices de poluição atmosférica. Beleza? Então vamos lá, alternativa E na questão 47. Aí nós vamos para a questão 62. A questão 62 está falando do quê? Está falando dos domínios morfoclimáticos e fitogeográficos que foram, né, propostos pelo grande professor Aziz Nassib Absaber, né, lá nos anos 60. Muito bem. E aí o texto diz assim, ó, esses, né, domínios morfoclimáticos continuam válidos na atualidade. Eles representam o mapeamento do território brasileiro na escala zonal, onde foram identificados 6 grandes domínios, além de uma faixa denominada de transição. Tá? Então, vamos lá. Essa faixa de transição sintetiza aí os elementos do clima, da vegetação, né, do solo, do relevo e outros atributos presentes na paisagem. Então, assim, o que é um domínio morfoclimático? Na realidade, é o resultado da
interdependência entre os fatores destacados aqui, ó, entre o clima, a vegetação, o solo, o relevo, e isso demarca uma característica específica da paisagem. Então, as imagens representam, né, aspectos paisagísticos do tipo semiárido. Qual é o domínio que a gente tem no semiárido? A gente tem a caatinga. Então, aqui, ó, eu vou ter o domínio da caatinga. Muito bem. Aí ele segue. Tropical. Né? No clima tropical, o que, que nós temos? Nós temos basicamente a predominância do cerrado. E no subtropical? No subtropical nós teríamos dois, né? Basicamente. A mata de araucária, que é o que está aqui, e, né, as chamadas pradarias, ou os chamados campos gerais, ou ainda, né, os pampas. Mas nesse quesito, logo de cara aqui, a primeira alternativa já demarca direitinho. Então, o que, que nós vamos ter? Né, nos seguintes domínios morfoclimáticos, nós temos aqui, ó, na alternativa A, as caatingas, cerrado e araucária. Então, essa é uma questão que você precisaria ter um domínio lá, né, um conhecimento específico sobre os domínios morfoclimáticos, que é uma das classificações aí do relevo brasileiro, poderia também ser classificado a partir de biomas, e aqui, né, a partir da identificação, a FUVEST foi generosa, ela deu lá uma indicação, não colocou umas imagens coloridas, mas ela colocou o domínio do clima. Então, no semiárido, caatinga, né, no tropical, o cerrado, e no subtropical, as araucárias. Ok? Espero que você tenha acertado. Vamos em frente. Questão 65 agora. Questão 65 está falando sobre um deslizamento de terra entre Camburi e Boiçucanga. E aí está dizendo assim, em fevereiro de 2023, ocorreu uma precipitação pluviométrica extrema no litoral norte de São Paulo, com um volume que excedeu 600 milímetros de chuva. 600 milímetros de chuva em menos de 24 horas é um volume absurdo de chuva, né, numa determinada região. E aí, o que é que você tem nessa região? Você tem um relevo que é um relevo mais acidentado. Você tem um índice de chuvas muito acentuado, isso vai provocar o quê? Vai provocar um encharcamento do solo. Então, ele vai ficar muito pesado, ele vai ficar muito encharcado, e a capacidade de absorção de água, né, vai ser muito reduzida. E aí você vai ter todo o processo de escoamento superficial, que vai resultar, obviamente, nesse deslizamento. Então, vamos lá. Considerando o conteúdo do texto, né, considerando o texto e o contexto socioambiental em que o episódio ocorreu, é correto afirmar que, apesar das altas declividades na encosta da Serra do Mar, né, eventos como esses são raros? Não, não são raros, muito pelo contrário. Né, esses eventos são, infelizmente, comuns. No local do deslizamento de terra, ocorrerá um processo de sucessão primária e, em poucos anos, uma floresta madura, né, estará estabelecida? Também não. Quando você tem o escoamento, você tem a retirada do solo, e aí para ver, né, o processo de recomposição desse solo é um processo longo, e aí você vai ter, né, uma sucessão que vai acontecer, mas ela vai demorar bastante tempo. A baixa umidade da região, também já descartou aqui, ó, logo no início. Essa é uma região, né, de clima tropical úmido, ou seja, a área próxima ao litoral, as nuvens vêm da região do oceano e, portanto, tem um índice de chuvas bastante acentuado. Fenômenos como desse tipo, são causados por fatores naturais da região. Estão relacionados ao clima, à geologia e ao relevo, mas também são agravados pela ocupação desordenada das encostas. A alternativa correta está aqui, ó, e ela foi bastante clara, né? É um fenômeno natural? Sim. Né? Ele está relacionado à questão da dinâmica do clima, ao índice de chuva? Sim. Né? À geologia, ao relevo, ou seja, a formação deste, né, solo e a declividade do relevo? Sim. Mas a ocupação desordenada, ela vai retirando aí a cobertura vegetal e vai potencializando os processos de erosão. Ok? Por que está errado na letra E? No local do deslizamento, a biomassa vegetal aumentará ao longo da sucessão ecológica graças a um equilíbrio energético do sistema em que as taxas de fotossíntese, né, permanecerão equivalentes. Olha, aumentará ao longo da sucessão ecológica graças a um equilíbrio energético. Então, assim, na realidade não está se referindo, né, diretamente àquilo que causou o problema. Então, está pedindo assim, ó, a chuva provocou esse deslizamento que está aqui.
E aí está pedindo esse contexto socioambiental. Aqui está falando do quê? Está falando só da sucessão ecológica, ok? Então, por isso, né, está inviabilizando o processo ao não abordar o item destacado, ok? Bora lá. Questão 66 é uma questão que vai falar de Buriticupu, que é uma cidade no oeste maranhense, né? Aliás, essa vossoroca nessa região de Buriticupu, ela é bastante comum, tem sido bastante utilizada em vários materiais didáticos para ilustrar a ação do fenômeno erosivo, né, nessa área. Então está dizendo assim, ó, a imagem de satélite, a foto, retrata um fenômeno que aconteceu em Buriticupu, no oeste maranhense. Com base nas figuras e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. O fenômeno é caracterizado pela formação das vossorocas, né? O que são as vossorocas? Feições erosivas de grandes proporções que podem ser evitadas por meio do quê? Do controle do fluxo das águas, né? Tanto superficiais quanto subsuperficiais, do plantio de vegetação e do terraceamento do terreno. Então, logo de cara aqui, a gente já tem a alternativa correta. Então, quando a gente olha para o solo, né, a exposição do solo, a ação, né, dos agentes de intemperismo, isso vai potencializar a erosão. Então, quando você tem, né, os primeiros canais ali abertos no solo em relação à erosão são chamados de ravinas. Aí você tem o quê? Né? Você tem primeiro os sulcos, depois as ravinas, e depois isso vai se transformando em vossorocas. Nesse caso aqui, ó, é um processo gigantesco, né? Então é uma área que precisa urgentemente ser recuperada. Por quê? Porque já corre-se o risco, né, dela acabar engolindo aqui uma parte do bairro, né, desse município, dessa cidade de forma específica. Na letra B, trata-se de uma feição erosiva ocasionada pelas fortes chuvas que assolam a região. Bom, se a gente for pensar literalmente agora, a região norte está passando por um processo de seca, né? Mas aqui o que tornaria a questão, a afirmação incorreta, que não é afetado pela ação humana, é totalmente afetado pela ação humana, uma vez que nós potencializamos a erosão. O fenômeno caracteriza a formação de vossorocas, que são feições erosivas profundas, que têm a sua origem na ascensão do lençol freático. Não, o lençol não está subindo, né? E também aqui você não está vendo acúmulo de lixo. E elas podem ser evitadas pelo quê? Né? Pela manutenção da vegetação, não necessariamente aqui a questão do saneamento básico. Trata-se de um fenômeno associado aos tremores de terra. Então aqui também já descartei logo de cara. E o fenômeno mostra a formação de fluxos de lama, não está falando nada disso. Então, vossoroca, né, é um processo erosivo muito intenso que vai ocorrer nos lugares. Né, a erosão é um fenômeno natural, mas ela vai ser potencializada, né, pela ação humana, principalmente quando não utilizamos nenhuma técnica de conservação do solo e fazemos a retirada aí da vegetação. Ok? Vamos adiante. Aí a FUVEST mudou, nós somos lá para a questão 70. A questão 70 fala sobre o quê? Ela fala sobre a questão da pesca no globo, né? E aí está dizendo que o mapa mostra a distribuição da pesca no globo em toneladas por quilômetro quadrado. E aí a gente vai ver aqui, ó, que essas áreas mais escuras, como aqui, ó, no litoral da China, do Japão, tal, né? Pegando aqui no contexto europeu, pegando aqui no contexto africano e aqui no contexto da América do Sul, são as áreas onde se tem, né, um maior percentual de toneladas de pesca por quilômetro quadrado. Então, pede lá a FUVEST, baseado em seus conhecimentos sobre correntes marítimas quentes e frias em superfície, bem como nos dados representados no mapa, né, assinale a alternativa correta. Aí eu espero que você tenha se lembrado que as correntes frias aqui, né, elas estão ligadas àquele fenômeno da ressurgência, né, que é, né, a vinda à superfície daquele material, né, que é do fitoplâncton, que vai atrair grandes cardumes para a região. Então, assim, ó, vamos lá. No hemisfério sul, as regiões de maior potencial de pesca são aquelas que margeiam a costa leste. Aí você vai olhar aqui, ó, costa leste, não, né? Você não tem nada aqui na costa leste de forma muito específica. No hemisfério norte, as regiões de maior potencial de pesca estão registradas na costa leste. Aí se você vem aqui, né, na América do Norte, vai ver aqui a região
da costa leste, mas aí ele continua. E oeste do continente americano, ó, na costa leste e oeste. Aí você falou, opa, fiquei um pouquinho em dúvida, né? E margeadas pela corrente marítimas frias do Labrador e do Golfo. Gente, corrente do Golfo é uma corrente quente, então aqui, né, já acabou com a questão. A letra C está dizendo, ó, em todo o globo, as áreas que demarcam, né, as águas internacionais, o alto mar, são as mais piscosas. Espera aí, está falando que assim, você está falando de alto mar, né, e aí você vai olhar todas para essas áreas aqui, você não vai ver nenhuma demarcação. Elas estão mais próximas, né, próximas aos continentes, portanto, já, né, descartou. E aí, vamos lá, no hemisfério sul, as regiões de maior potencial de pesca ocorrem na costa oeste do continente americano, né, e do continente africano, com a presença das correntes de Humboldt e da corrente de Benguela. Beleza, cheguei na alternativa. Ó. Essa região aqui, né, é a região da corrente de Humboldt, aqui a corrente de Benguela, e necessariamente todo mundo fica muito atento a essa questão, né, principalmente na costa peruana, em função do fenômeno El Niño, a exemplo do que está acontecendo esse ano, né? Em ano de El Niño tem uma variação muito significativa de redução de pesca nessa região. Então aqui, ó, a alternativa D é a correta. E aí está falando que as regiões polares apresentam potencial reduzido de pesca. Né? Bom, se a gente for pensar em termos gerais, não é isso, né? Você não vai ter um potencial reduzido de pesca nessas áreas, ok? Nem muito menos aí uma baixa reprodução nesses locais. Por quê? Está falando das correntes frias aqui. As correntes frias, elas contribuem muito para atrair, ok? Os peixes. Então, apresenta potencial reduzido? Não, né? Elas apresentam um potencial grande de pesca, por isso que está incorreto. Então, a alternativa correta é a alternativa D, na questão 70. Aí nós vamos para a questão 78. A questão 78 está falando, né, do Kurdistão. Kurdistão, que é um dos temas, né? Um dos grandes aspectos aí de tensão na região ali, que vai envolver o Oriente Médio, né, principalmente, autonomia curda. E aí está falando assim, ó, sobre o conflito geopolítico em questão, né, é correto afirmar que o Tratado de Lausanne estabeleceu as fronteiras da Turquia moderna, incluindo a existência de um Estado curdo. Não, os curdos eles lutam, né, pela soberania do seu território. Eles não têm um Estado, né, curdo. Os curdos formam uma população estimada em dezenas de milhões de pessoas e parte habita uma região montanhosa que se espalha pelos territórios fronteiriços de 5 países. Turquia, ok, Iraque, ok, Síria, ok, Irã, ok, mas Rússia não. Né? A gente teria aqui uma porção na Armênia e não na Rússia, ok? E aí vamos lá. Falantes de várias línguas, dentre as quais o árabe, curdo, turco e persa, e composto por diferentes grupos étnicos e religiosos, os curdos são considerados a maior população apátrida do mundo. Está aqui a alternativa correta, apátrida, né? Uma população que não tem uma pátria própria, ou seja, que não tem um Estado nacional. Aliás, são 26 milhões de curdos, né? Essa é a estimativa. Então, é o maior grupo que luta para a formação de um Estado nacional, que seria chamado de Kurdistão, mas eles não têm a soberania. Né? Em alguns territórios, eles têm até um pouco mais de autonomia política, mas não de soberania. Aqui, a letra D. Entre 2013 e 2019, as forças curdas desempenharam um papel central no enfrentamento do Estado Islâmico, né? Que levou ao reconhecimento do Estado independente do Kurdistão. Não aconteceu nada disso. E em 2022, foi aprovada uma resolução do Conselho de Segurança reconhecendo a independência do Kurdistão? Também não. Os curdos continuam a sua luta, principalmente uma luta política, através de um partido chamado PKK, que é o Partido do Povo do Kurdistão, né? E, portanto, aí, eu acredito que seja muito difícil eles conseguirem essa soberania, uma vez que os territórios que eles ocupam, principalmente aqui, ó, no Irã, né, e no Iraque, são áreas detentoras de grandes reservas de petróleo, e nem o Irã nem o Iraque vão abrir mão, né, destas áreas para a soberania do Kurdistão. Ok? Mas vamos lá, a próxima questão. Aí na questão 79, continuamos na Ásia, né? A questão 78 estava falando a respeito do Kurdistão, e a questão 79 está falando do quê? Ela está falando sobre a China e Taiwan. Né? Então, tá.
Tá lá, ó, a China enviou ontem, né, isso foi no dia 8/4/2023, portanto, seria no dia 7/4/2023, navios de guerra e dezenas de caças para Taiwan, em retaliação a uma reunião entre o presidente da ilha, né, o Tsai Ing-wen, e o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o Kevin McCarthy, na Califórnia. A reportagem ela faz alusão ao aumento das tensões geopolíticas entre China e Taiwan. E sobre esse tema, né, é correto afirmar que, só lembrando, a China passou pela sua Revolução Socialista, né, liderada pelo Mao Tse-tung, em 1949, e a galera do Chiang Kai-shek vai para a China insular, né, vai para Taiwan ou Formosa, ok? Durante muito tempo, a China, né, a China continental, nunca abriu mão de Taiwan. Aliás, continua afirmando que Taiwan integra o seu território, que, né, faz parte da China. Taiwan, por outro lado, né, nega essa situação, fala em soberania, mas aí é um imbróglio geopolítico interessante. As tensões iniciaram no final dos anos 70. Não, elas não iniciaram, né, no final dos anos 70, pelo então presidente chinês Deng Xiaoping. Olha, né, assim, vamos pensar aqui o seguinte, as tensões elas se iniciam lá na década de 40, no final dos anos 40, né? E que isso teria resultado numa declaração de independência? Não, não tem uma declaração de independência. Iniciadas ainda na primeira metade do século XX, ou seja, em 49, né, quando houve a Revolução Chinesa, as tensões entre China e Taiwan aumentaram desde então, em decorrência da presença militar dos Estados Unidos no território taiwanês, o que contraria os interesses geopolíticos chineses na região. Né? Muito bem, então aí nós já temos aqui, ó, a alternativa correta, ok? Vamos lá? Ó, iniciados, né, na primeira metade do século XX, as tensões aumentaram desde né, esse período e aumentaram também com a presença militar dos Estados Unidos. Vamos lembrar o seguinte, quando veio a Guerra Fria, o que os Estados Unidos acabaram fazendo? Os Estados Unidos acabaram intensificando a sua presença nesta região, criando aquilo que foi chamado de cordão sanitário, que era um cordão de isolamento para a expansão do socialismo. Eles aplicaram nessa área, conforme você já deve ter estudado, né, o chamado Plano Colombo, que era um plano de recuperação econômica, né, para a região asiática, era principalmente para o Japão, mas se estendendo, né, aos países que depois passaram a ser denominados tigres asiáticos, como é o caso, por exemplo, de Taiwan aqui. E aí também tem um outro aspecto importante, né? Essa vitrine capitalista nesta região. Então, os tigres asiáticos são resultados desse processo. A letra C está dizendo que as tensões decorreram do aumento da influência russa. Não, a influência russa nessa região não está em pauta. Com o apoio soviético, Taiwan conseguiu a independência do território chinês. Também não. Taiwan é reconhecido como país independente pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam, mas não reconhecem, né, como sendo independente. E aí, assim, né, nessa questão, a retomada dessa discussão, né, sobre China e Taiwan. A China tem aspectos relativos, né, geopolíticos aí para, né, serem apresentados para o mundo em relação a Taiwan, tem em relação a Hong Kong, Macau não se ouve falar, tem a questão do Tibete também, que, né, não se fala sobre isso, mas é uma questão que precisa ser, né, resolvida. A China precisa dizer ao mundo o que ela pretende fazer com isso, até para que, né, possamos entender melhor qual será o novo cenário do mundo com a China ascendendo aí a condição de superpotência geopolítica. Mas nesse aspecto, né, a alternativa a alternativa B, conforme está marcado aqui, né, é a alternativa correta. E aí nós vamos lá, questão 80, faltam duas, a questão 80 e a questão 84. A figura mostra, né, dados do Fundo Monetário Internacional sobre a série histórica 92 a 2010 e uma projeção para 2028, né, dos 10 países com maior produto interno bruto. Então aqui é só uma observação também, né, das informações que estão apresentadas nesse gráfico. Sobre os dados, é correto afirmar que entre 2010 e 2028, a Indonésia não figurava. Ué, a Indonésia está aqui, né? Então, pronto, já eliminou essa afirmação. Né? Se entre 2010 e 2028 a Indonésia, né, que não figurava entre os 10 maiores PIBs, ela aparecerá no ranking, já, né, houve um descarte aí total.
Entre 92 e 2028, o Brasil apresentou elevação na sua produção, né? E sofrerá declínio no ranking, assim como o Reino Unido. Aí você vem aqui, olha, o Brasil subiu, caiu, aí você pega o Reino Unido também, né? Subiu, caiu, em razão desses países terem declinado de tratados econômicos globais. Bom, gente, aqui, né, você tem uma situação de subida e queda, né? No caso do Reino Unido, o Reino Unido ele, né, sai da União Europeia, mas o Brasil não. Tá? Então, assim, são outros fatores que vão explicar aí, né, essa questão de declínio no ranking, são crises econômicas específicas para o caso brasileiro, ok? Mas vamos lá. Letra C. Entre 92 e 2010, a China e a Índia apresentaram crescimento em suas economias em razão do aumento da capacidade produtiva, do potencial de consumo interno e da infraestrutura de produção industrial. Bom, aí nós vamos ter a Índia aqui, né? E aí nós vamos ter a China aqui. E aí nós vamos perceber que assim, ó, tem um crescimento acentuado, no caso da Índia, e tem um crescimento, né, da China que vai permanecendo. Ok? Então, entre 2010 e 2028, tem uma permanência aqui da Índia na mesma posição, né? Mas, de toda forma, é esta a alternativa correta. Então, ó, apresentaram um crescimento devido ao aumento da capacidade produtiva, do potencial de consumo interno, né? Devido à redução de pobreza, principalmente no caso da Índia, e a China também, né? A China, nos últimos 40 anos, jogou mais ou menos 300 milhões de pessoas na chamada classe média. Em termos de consumo, né, tem um potencial gigantesco. Letra D. Entre 92 e 2010, Japão e Alemanha sofreram queda, né, e estabilização do seu produto, justificada pelo fato de ambos serem potências hegemônicas na produção de tecnologia. Ué, se eles fossem, né, potências hegemônicas na produção de tecnologia, como tecnologia hoje, né, é aquilo que denota o maior poder dos países, eles não teriam apresentado crescimento. Não teriam apresentado queda. Tá, ok? Então, assim, é essa situação. Né? Se eles sofrem queda, né, isso não está na questão da hegemonia aqui tecnológica. Então, esses países têm vivenciado também algumas outras situações relacionadas a quê? A crise, aos efeitos das crises, principalmente a partir de 2008, né, que afetou aí os países. E entre 2010 e 2028, Rússia e França terão um declínio. Né? Aí a gente vai olhar aqui para a Rússia, né, e para a França. A Rússia tem, né, uma queda, e aí vamos olhar o caso da França. Né? A França também, aqui. Por se encontrarem enfraquecidas por conflitos bélicos. Olha, a grande questão, né, assim, conflitos bélicos. A Rússia, você poderia até falar, ok, tem a questão da Ucrânia, mas a França não, né? E dependência energética. Bom, gente, vamos lá. Né? Dependência energética. A Rússia é, né, uma das maiores exportadoras de gás natural do mundo, uma das maiores exportadoras de petróleo. Portanto, assim, essa dependência energética não se aplicaria. A Rússia tem, sim, né, um reduzido crescimento populacional, a França também. Mas aqui, nessa situação, né, o enfraquecimento não se daria a conflitos bélicos, que não se aplicaria à questão da França, né? A dependência energética não se aplicaria, né, à questão da Rússia. Tudo bem? Então, a alternativa correta, a questão 80, é a alternativa C. E aí, então, para finalizar, na questão 84, a questão 84 está falando do quê? Do Atlas da Violência, que foi publicado em 2019. E aí está mostrando alguns lugares aqui. O Brasil está em azul, né? O Distrito Federal está nesse laranja meio apagadinho aqui, Santa Catarina está em verde e São Paulo está em vermelho. Então vamos lá, né? Está dizendo o texto, ó. O Atlas da Violência, publicado em 2029 é ótimo, né? 2019, e organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apresenta um estudo para melhor compreender a violência no país. Os dados que ali constam referem-se ao período de 2007 a 2017, e um dos capítulos desse documento trata especificamente da violência contra a mulher. O gráfico a seguir mostra a evolução da taxa de homicídios de mulheres, equivalente ao número de homicídios por cada grupo de 100 mil mulheres, de 2007 a 2017, no Brasil e nas 3 unidades federativas com as menores taxas em 2017. 2017 está aqui,
Então, né, são esses momentos aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. De acordo com os dados, aí vamos lá, interpretação de gráfico novamente, né? A terceira questão está pautada basicamente nessa interpretação de gráfico. Dentre as unidades federativas citadas, a que teve maior decréscimo na taxa de homicídios de mulheres entre 2014 e 2017 foi São Paulo. Então, nós vamos olhar aqui, São Paulo. Ó. São Paulo tem um decréscimo, né, de 2014 a 2017, mas não é o maior. Ó. O maior está aqui, ó. O maior está aqui. O maior está, né, no Distrito Federal. Nesse período é o que tem, né, maior queda. Então, já descartei. Aí nós vamos lá, né? As 3 unidades federativas indicadas tiveram um decréscimo na taxa de homicídios de mulheres em 2017, quando comparada à taxa em 2007. Vamos pegar aqui, ó, 2007, né? E aí nós vamos percebendo que, né, que principalmente aqui, ó, né, em Santa Catarina, houve um aumento, né, nesse item. Então, né, teve uma queda em 2011, mas depois aumentou esse índice de violência. Então, já descartamos a alternativa B. Na alternativa C, a taxa de homicídios de mulheres no Brasil em 2017 é maior que a soma das taxas das 3 unidades federativas. Bom, vamos olhar o Brasil aqui, né? Está menor que 5, mas aí se eu pegar aqui, ó, só a taxa de, né, Santa Catarina e somar com a de São Paulo, já deu mais do que o do Brasil. Portanto, já descartei também. Alternativa D. Dentre as unidades federativas apontadas, a que apresentou a maior taxa de homicídios de mulheres em 2017 é Santa Catarina, né, superando a taxa registrada nos demais estados da região sul. Ele mostra Santa Catarina. Ok, você vai ficar falando assim, ok, Santa Catarina até aumentou aqui. Mas ele está mostrando do Paraná e do Rio Grande do Sul? Não. Então, se ele não está mostrando, não tem como você fazer essa adivinhação, né? E aí, então, não dá, ok? Por isso, por eliminação, nós vamos ficar aqui com a alternativa E, ok? Dentre as unidades federativas mencionadas, a maior redução na taxa de homicídios de mulheres entre 2016 e 2017, registrada na pesquisa, aconteceu no Distrito Federal. Então, nós vamos olhar aqui, ó, né, o Distrito Federal vai tendo uma queda, depois dá uma certa estabilizadinha, mas tem esse momento, né, que é o momento de maior queda, conferindo aí exatamente com esse item. Tá certo? Então, assim, com esta correção, termino aqui, né, a correção de todos os itens da FUVEST, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês, né, tenham acompanhado e que, fundamentalmente, que tenham tido um bom desempenho. Então, fica a minha solicitação aqui em nome né, da Escolha Educação. Se você gostou do vídeo, por favor, ajude-nos a fortalecer o trabalho. O nosso trabalho é um trabalho 100% voluntário, né, um trabalho que está privilegiando levar a educação de qualidade para as pessoas, né? Nós queremos que mais pessoas tenham acesso a isso e que possam efetivamente ingressar tranquilamente nas universidades públicas, e é um lugar maravilhoso, né, para você poder estudar. Então, para você aí fica a nossa solicitação, inscreva-se no canal, ative o sininho lá, divulga para os seus amigos e dá aquela força para a gente, ok? Então, muito obrigado, em meu nome, em nome da Escolha Educação, nós esperamos vê-los em um outro vídeo. Tchau, tchau, até mais.